diz assim, ó. Josué capítulo 15, versículo 16, diz assim: E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Coloca aí na sua Bíblia no seu assento, mais um minutinho, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça e que a Tua vontade se revele aos corações aqui nesta noite, Pai. Abra os ouvidos espirituais e os olhos espirituais, Deus, e tudo aquilo que impede essa pessoa de receber, compreender a Tua palavra, seja dissipado em nome de Jesus, e que nesta noite a Tua palavra venha produzir frutos em cada coração para o Teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Hoje você vai aprender com Axa a transformar crises em oportunidades. Amém? Então olha para quem está do seu lado e fala: você vai aprender com Axa. Quem já conhecia esse nome? Levanta a mão. Quem conhece uma Axa? Você conhece, Carol? É um nome bíblico, né? Mas não é um nome comum. Então, a gente vai falar para você repetir, para você anotar na sua Bíblia, porque uma vez o pastor fez um quiz com o pessoal do culto e falou: o que o pastor pregou domingo? Ninguém lembrava nada, nem o nome, nem a passagem. Fala: vamos fixar isso na sua cabeça. Então, fala assim para o seu irmão: é Axa. Axa, com C mudo. Não é Aquisa. Axa. Axa. É? Você vai aprender com Axa. Axa, transformar crises em oportunidades. E a gente acabou de ler aqui que ela era filha de quem? Calebe. Então, hoje a gente vai aprender com Axa a transformar crises em oportunidades. Axa, ela era filha de Calebe. Quem foi Calebe? Calebe foi um dos 12 espias que foi enviado por Moisés para espiar a terra de Canaã. O que aconteceu? O povo era escravo no Egito. Deus levantou Moisés para libertar aquele povo do Egito e levá-los para a terra prometida, a terra de Canaã. Só que aconteceu, aquele povo, quando eles estavam chegando próximos a Canaã, Moisés mandou 12 espias para olharem a cidade, antes de tentar guerrear contra ela. E aí os espias foram e chegaram lá e só trouxeram umas notícias, dizendo que a terra tinha gigante, que ia ser difícil, que era terrível. Mas, com exceção de Josué e Calebe, os restantes só reclamou. Quando eles voltaram para dar notícia da terra, aí eles falaram: essa terra tem gigante, essa terra assim. Começaram a reclamar, o povo queria apedrejar Moisés, porque eles acharam que a terra prometida ia estar esperando por eles, não ia ter gigante. E eles duvidaram do poder de Deus, do Deus que abriu o Mar Vermelho, com exceção de Josué e Calebe. Josué e Calebe disseram assim: não, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar essa terra, não vamos nos intimidar. Eles tiveram fé e perseverança. Então, daquela geração que saiu do deserto com Moisés, eles não entraram na terra. Foram os filhos daquela geração que entraram na terra. As únicas pessoas da geração que saiu com Moisés, que herdaram a terra, foi Josué e Calebe, por causa do posicionamento, da perseverança dos dois. E aí você entende o quanto é importante você perseverar, porque muita gente sai junto do deserto, mas nem todo mundo entra na terra prometida. Nem todo mundo vai viver os milagres de Deus. E aquele povo não viveu porque só reclamava. E Axa era filha de Calebe. Então ela aprendeu com o pai a ter uma postura de fé, um posicionamento diferenciado.
Então, como ele era perseverante, ele recebeu a terra como herança, porque ele fez uma confissão positiva diante de uma situação negativa. Por isso ele foi abençoado. Então, a Axa, ela fez parte dessa conquista. E aí o pai dela prometeu o seguinte: como Caleb ainda ia conquistar algumas terras, ele disse assim: quem conquistar essa terra de Quiriate, eu vou dar a minha filha em casamento. Você há de concluir comigo que ela deveria ser bonita, sim ou não? Né? Porque senão ninguém ia lutar por ela. Ah, não. Larga a mão. Mas Axa, ela era uma filha bonita. E o pai, ele queria escolher para a filha dele um homem valente, um homem corajoso, um homem protetor. Então ele pensou: a minha filha vai ser dada em casamento para o homem que conquistar parte dessa herança. Então, assim como o pai deseja entregar o melhor para o seu filho, assim também Deus deseja nas nossas vidas. Amém? Assim Deus deseja também para nós. Então, nós não podemos entregar o nosso coração como se fosse algo sem valor, como se nós fôssemos mendigos de afeto. Nós temos que ensinar para as pessoas o valor que os nossos sentimentos têm. Não existe amor fundamentado apenas em palavras, ele precisa ser alicerçado em atitudes. Uma vida sentimental abençoada, ela tem que ser construída através da renúncia, da lealdade, da reciprocidade. Então, Caleb, ele promete entregar a sua filha Axa ao homem que conquistasse uma cidade, que conquistasse parte de Canaã, uma cidade fortificada, um homem que lutasse por ela, que enfrentasse valentes e gigantes por ela. Um homem que lutasse pela sua filha, um homem corajoso. Assim como Deus deseja para você uma vida sentimental abençoada, assim como um pai deseja para sua filha o melhor, Deus também deseja uma vida sentimental abençoada para você. E aí Axa, ela é uma cidade fortificada, e o seu coração tem que ser uma cidade fortificada em Deus também. E aí, aqui nós aprendemos que o amor, ele tem valor. Deus, ele deu para você o seu único filho para morrer por você. Deus deu o melhor dele para você, para que você entenda que você tem valor. Então não se trate como se você fosse descartável. Você custou um alto preço. Mostre para as pessoas que os seus princípios em Deus são inegociáveis, que os seus valores não se negociam. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as direções da sua vida. Então guarde o seu coração. O problema é que nós nos envolvemos numa expectativa muito alta de que nós vamos mudar as pessoas. Começa a mudança no seu posicionamento. Então se posicione como Deus deseja, e deixa as demais coisas com Deus. Se posicione como Deus deseja, e Ele fará o melhor para você, e o seu Otoniel, ele vai chegar até você, a sua bênção vai te encontrar firmada em Deus, amém? Então aqui ele não vai entregar a filha dele para qualquer pessoa. E por que você entrega o seu coração para qualquer pessoa? E isso vale para relacionamento amoroso, afetivo, quanto para amizade. Você foi caro, você custou caro para Deus. Então a gente não vai entregar para qualquer pessoa. Isso vale para amizade. A amizade, ela precisa ser constituída por atos de amor. Ah, ela me ama, ele diz cada coisa, mas não move uma palha por mim. As palavras, elas são importantes, porque tem gente que nem as palavras recebe. Não é verdade? É tratado igual uma mula, um jegue. Então fala para o seu irmão, como você está bonito nessa noite. Ninguém disse isso para ele, né? Você disse agora. Vocês estão lindos. Cassi está profetizando, ó. Brincadeira, Cassi.
As palavras são importantes, mas sabe aquela amizade que só você é amigo? Só você liga, só você se preocupa, só você faz a sua parte? Isso não é amizade. Então, a gente tem que aprender. Irmão, não aponta ninguém aqui, misericórdia. Esses irmãos, eles estão muito... Fala para o seu irmão, menos. Contenha. Eu estou vendo irmãos começar a brigar aqui dentro, pelo amor de Deus, gente. Né? Misericórdia. Gente, tem um pastor chamado Gary Chapman, que ele escreveu um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Não sei se vocês já leram esse livro, mas é um livro muito interessante. E ele fala que as 5 linguagens do amor, elas não se excluem, elas se somam. E cada um tem uma linguagem de amor, que entende mais. E aí você tem que descobrir qual que é a linguagem do amor do outro, para tentar agradá-lo mais. Então tem palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Então, são as 5 linguagens, elas se complementam. Então, todas elas são importantes. Por exemplo, a minha é presente. Eu falo para o meu marido, é só deixar um Pix para mim. Brincadeira, gente. Olha aí, ó. Gente, olha aí, pessoal, querendo me fazer passar vergonha. Peraí, é o jantar, tá bom? É lavar a louça, atos de serviço, o buquê e o Pix. É um complemento, né? Tem gente que fala assim, dá o presente para a pessoa, eu te amo, dá um presente, mas não passa um tempo de qualidade com a pessoa. Isso também é uma linguagem do amor, e você vai entender que cada filho, ele tem uma linguagem. Ele entende mais uma linguagem de amor. Às vezes você pode dar um presente, mas se você não fala, ou se você não passa tempo de qualidade com aquela pessoa, ela não se sente amada. Então, você vai descobrir qual que é a linguagem principal da pessoa que você ama e batalhar por ela. Né? Eu falo assim, para o meu filho, de atos de serviço, porque o Anderson, ele é uma pessoa muito de atos de serviço. Então, as pessoas que ele ama, ele gosta de servir, ele gosta de estar à mesa, ele gosta de entregar o prato, ele gosta de servir. Isso é uma linguagem que ele demonstra o amor pelas pessoas. Ele é assim, quem conhece o Anderson sabe que ele é assim, né? E eu lembro uma vez, eu achei tão bonitinho que o Mateus e o Andrezinho, eles eram pequenos, e assim, tudo que eles pedem para o tio faz um sanduíche, aí o Anderson, ele faz o sanduíche, ele coloca azeitoninha no palito, ele coloca a batatinha em volta, assim, aí ele coloca o molho, ele gosta de fazer desse jeito, né? E aí um dia eles falaram assim, tia Karen, a gente está pensando aqui que é aniversário do tio Anderson, e a gente está querendo fazer uma comida para ele. O que você acha? Porque ele sempre serve a gente, né? Ele sempre que serve a mesa, ele sempre faz... A gente tem que fazer isso por ele também. E eu achei tão bonito eles falando isso, né? E hoje, o que a gente vê muito na geração, nos adolescentes, é a questão dos atos de serviço. Eu falei para o meu filho, se você for um adolescente que tem atos de serviço, o que significa isso? Mãe e pai, eu te amo. Mas, poxa, eu te amo, mas vou te ajudar a tirar o prato. Eu vi que meu pai está lavando o carro sozinha, minha mãe está lavando a louça sozinha. Eu vou ajudá-lo. Eu sei que o adolescente, 99% do corpo dele é formado de preguiça, não é? A gente tem uma preguiça que é só pela misericórdia, né? Eu falei para o meu filho, filho, mas se você for assim, hoje, na sociedade que a gente está vivendo, se você for uma pessoa que tem atos de serviço, você vai largar na frente, meu filho, você vai ser um diferencial, emprego nunca vai faltar para você, não é verdade? Porque, por exemplo, você vê, eu já vi, né, um rapaz falando, eu não conseguia namorar, conquistar ninguém. Eu lembro que uma vez eu vi, num determinado local, o rapaz sentado e 2 mulheres carregando a mesa, e o cara sentadão. Falei, olha, tá vendo? Não arruma namorada, gente. Cadê a proatividade? Não, deixa que eu carrego. Cadê a gentileza? Né? Você está vendo que a pessoa está fazendo alguma coisa sozinha? Você vai lá e ajuda. Você vai lá e faz algo. Aí depois que eu falei isso para o Mateus, aí o Anderson chegou, ele já veio carregando as coisas, já veio fazendo. Ele, que é isso? O que aconteceu com esse menino? Falei, é uma conversinha, né? Falando para ele, filho, você fala que ama, e ele é um menino que ele fala, que ele abraça, que ele beija, mas às vezes o adolescente é muito desligado,
né? Vê lá a avó lá com a sacola de compra lá e os netos tudo assim, chupando chiclete, né? Como é que você demonstra que você ama? Você vai lá e ajuda, você vai lá e seja prestativo, você vai lá e ajuda, faça alguma coisa, né? Às vezes está no celular, também, tempo de qualidade. Você vai estar lá com seus avós, deixa o telefone e aproveite eles, porque eles não vão estar para sempre com você. Então, o tempo de qualidade, ele é muito importante. Então, se vocês forem proativos, que hoje as pessoas reclamam que as jovens não querem trabalhar, que os jovens não querem fazer nada, que essa geração está desse jeito. Então, ensine os seus filhos a serem proativos. Ensine as pessoas da sua casa a serem, porque se elas forem, pode ter certeza que não vai faltar trabalho abençoado para ela. Porque isso é um diferencial que antes para a gente era obrigação, hoje é, nossa, meu Deus, você faz esse tipo de coisa, né? A gente se espanta. Então, Otiniel, ele era primo de Axa. Aqui no texto base a gente leu que eles eram primos. E ele demonstra atos de serviço, ou seja, ele luta por ela. E é interessante que ele luta contra o mesmo adversário, contra o inimigo em comum. Eu explico. O que é isso? Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, pastor, eu estou me envolvendo com uma pessoa que não tem a mesma fé que a minha. É o oposto. Eu creio em Deus e ele crê no diabo. Eu creio em Deus e ela crê no diabo. E aí, você pensa, ele não acredita em Deus, nós vamos nos casar. E aí eu te pergunto, você vai se casar contra quem? Porque é isso. Você não vai se casar com quem? Você vai se casar contra quem? Porque a sua vida vai ser uma guerra do início ao fim. É isso que você vai ter para a sua vida. Porque, imagina, você consagra os seus filhos a Deus, você serve a Deus, aí você vai apresentar o seu filho na igreja e o pai ou a mãe vai apresentar ele no satanismo. E aí? Ele tem direito, ele é pai, ela é mãe. Como é que vai ficar a cabeça dos seus filhos? Então, como é que isso vai acabar? Isso não vai acabar antes de acabar com você primeiro. E é isso que acontece. Então, Otiniel, ele pensa, primeira coisa, eu não vou lutar por algo que não vai me acrescentar nada. E aí você já aprende a não lutar batalhas que só vão te desgastar, não vão trazer nada para a sua vida. Perder tempo discutindo com pessoas que não querem mudar, perder tempo se justificando, perder tempo entrando em guerra que não é sua, perder tempo tentando entrar em problemas que não são seus. Otiniel, ele vai lutar contra um gigante, mas ele tem uma recompensa. Ele pensa no que ele vai receber. E os dois são inimigos de Canaã. Porque não adiantaria ele lutar contra, ele ser um cananeu. Ele está ao favor do povo de Deus. Então ele luta contra o mesmo inimigo que Axa. Por isso que é importante, num relacionamento, uma casa ser firmada em Deus. Os dois lutam em Deus. Os dois estão do mesmo lado da guerra. E ele luta guerras que vale a pena, não chutar o vento. Na versão NVI, ele fala que Axa, ela recebeu de presente umas terras no deserto do Negueb. Então, quando Caleb oferece a filha dele, Otiniel, ele vai lá e luta, conquista a terra e recebe Axa como sua esposa. Só que eles recebem uma terra muito seca, uma terra muito árida, um deserto. E aí na NVI fala que é na região do Negueb, aonde eles receberam essa terra. Eu não sei se você está se identificando com isso, mas às vezes nós recebemos alguns desertos de Deus e nós achamos que é o fim. Mas eu quero te dizer que muitas vezes as nossas maiores vitórias têm a aparência de derrota. O que é isso? Deus fala que através da sua fé, esse deserto de hoje pode se tornar o maior testemunho da sua vida. Então, por presente de casamento, Caleb deu sua filha Axa ao seu marido Otiniel
uma porção de terra no Neguebe. Então, por presente de casamento, Caleb deu para sua filha Axa e para o seu marido Otiniel uma porção de terra seca de presente. Então, Axa, ela tem a terra, mas ela não tem como fazer a terra frutificar. Axa, ela aceitou o presente, mas ela não se conformou. E por que ela aceitou? Porque o seu nome significa adornada, enfeitada. Porque ela sabe que ali ela vê uma oportunidade de viver grandes milagres. Porque Axa, ela aceita. Ela sabe que com Deus, uma vida sem cor, um lugar deserto, através da presença de Deus, ele pode florescer. Aleluia. Ela aprendeu com o seu pai a olhar uma situação negativa e a enxergar propósito nisso. Por isso ela decidiu pedir ao seu pai o que era necessário para tornar aquela terra frutífera. Talvez a sua casa tenha sido um deserto, a sua vida sentimental tem sido um deserto, a sua vida financeira tem sido um deserto. Mas não descarte a sua vida, não descarte essa área. O que está faltando para você é a fonte, e Jesus é a fonte. Jesus é a fonte que você precisa. Às vezes você está pedindo: Deus, me muda de trabalho, me muda de área, me muda desse lugar aqui. Muitas vezes é nesse trabalho que Deus vai te prosperar, é nesse lugar que Deus vai te prosperar. O que está faltando para você é a fonte, o que está faltando para você é Jesus que vai te fazer florescer, porque dentro da sua estrutura frágil e pequena, habita um Deus que é forte e todo poderoso, aleluia, para fazer qualquer deserto uma terra fértil. Então ela podia negar: Deus, troca a terra, eu não estou contente com esse trabalho. Eu lembro que uma vez uma pessoa veio pedir oração e falou assim: pai, meu Deus, eu não aguento mais esse trabalho, eu quero sair desse trabalho, esse trabalho é um deserto. Só reclamando. E eu vou para um trabalho X que vai ser a bênção, vamos orar. Deus falou: fica aí no trabalho que você está. Essa aí, a sua prosperidade está aí. Mas ele não acreditou. E logo depois Deus mostrou para ele que era naquele lugar mesmo, que a promoção estava muito perto de acontecer. E como que eu sei que não é mais para eu ficar na terra, que eu estou insistindo? Você entra numa zona de expulsão. Começa a acontecer tudo e você é expulso do lugar. Deus te ejeta. Você não tem nem como contrariar aquilo. Deus move as coisas de um jeito que você entende, que você tem que despertar. Então, Axa, ela podia reclamar. Ela podia receber a terra do pai dela e ficar só murmurando: ai, que terra deserta, ai, que família difícil, ó Deus, esse meu filho aqui não está dando não, ele veio com defeito, dá para o senhor trocar? Não dá para fazer isso. Dá para o senhor trocar? Então, às vezes a pessoa só reclama, mas Axa não, ela recebeu uma terra seca para a herança. Eu tenho uma terra seca, mas eu posso fazer algo aqui nessa terra seca se eu tiver fonte. Então, às vezes a pessoa só reclama da situação, reclama de tudo. Axa, ela é prática. Ela resolve. Então, a gente tem que aprender a ser menos dramático e mais prático. A gente tem que ser mais, desenrolado. Vamos resolver. O que dá para você fazer nessa situação? Já murmurei o suficiente, agora eu tenho que me levantar e agir. Porque eu sei que o meu pai, ele pode resolver essa situação. Eu sei quem pode resolver. Então, ela sabia o que fazer exatamente para mudar essa situação. Então, ela pega e monta no jumento. E aí ela pressiona o marido dela: Otiniel, vai falar com meu pai. A gente precisa de uma fonte. A gente não pode ficar com essa terra seca somente, a gente precisa de fonte. Então, talvez o seu trabalho, às vezes Deus não mudou a terra, mas você está sem fonte. Você não tem fonte aí, você está uma terra seca. Porque a gente, às vezes, para de buscar, para de orar, a gente esfria. A gente é como uma terra seca, não tem fonte.
está faltando fonte na vida profissional, está faltando fonte na vida espiritual, está faltando fonte, está faltando Jesus. A terra, Deus é capaz de prosperar. Às vezes, o que está faltando para você é um posicionamento como o de Axa. Se levantar espiritualmente, começar a orar, começar a buscar, jejuar, ter propósito. Às vezes a gente, quando quer uma coisa, a gente se desmonta, a gente se desdobra, a gente não vê empecilho. Mas para a nossa vida espiritual, muitas vezes nós somos relapsos. A gente se apoia na fé das pessoas, na oração das pessoas. Mas nós temos que buscar por nós mesmos. Nós temos que tomar atitude. E Axa é dessas. Axa é aquela pessoa que resolve. E tem gente que só reclama, só murmura. A gente tem que aprender a resolver as coisas que nos incomodam. A resolver. E às vezes a gente tem esse hábito, né? Poxa vida, hoje eu estou muito triste. Por quê? Hoje eu estou muito triste porque a Jaque não me deu um pedaço do bolo de laranja. Você vai me dar, hein, Jaque? Aí eu fico triste, aí eu fico remoendo, aí eu falo para todo mundo e não falo nada para Jaque. E fico com aquilo no coração. Não é muito mais fácil eu chegar para a Jaque e falar, escuta aqui, Jaque, você não vai me dar um pedaço de bolo, não? Aí a Jaque me fala, sabe o que é, pastora? É que eu coloquei sal em vez de açúcar. Está horrível, por isso que eu não te dei. Agora eu entendi. Porque se ela me desse o bolo, eu falava, olha, está querendo me matar. Tem alguma coisa nesse bolo, porque está salgado, está esquisito. Né? Mas não é muito mais fácil você resolver com quem pode resolver? E a gente às vezes fica amargurando problemas, lamentando terra seca. Não, a Axa ela é prática. Vamos resolver com quem você tem que resolver? Resolve. Às vezes você não sabe qual foi o problema que aconteceu com o bolo, então vai lá e pergunta. Então, tem coisas que são muito práticas. Espera aí, meu pai, ele tem como, então eu vou falar com meu pai para ele resolver. E aí ela pressiona do Otiniel, você vai lá e resolve. Só que a Bíblia fala que a Axa, ela monta no jumentinho e ela vai, se antecipa e fala com o pai dela. Agora, a Bíblia não diz se Otiniel era devagar demais ou se ela que era muito acelerada. As mulheres são muito aceleradas, vocês acham isso? Hein, homens, vocês acham? Vocês querem apanhar depois do final do... Então fala não. Vocês acham que a mulher é muito acelerada? Brincadeira. Vocês acham que as mulheres são muito aceleradas? Sim ou não? Olha aí, gente. Sim. Mais ou menos. Pediu para ele falar, olha aqui, ó, você vai lá e resolve o problema da terra. Você fala com meu pai. Só que a Bíblia não fala nem que o homem abriu a boca. Não deu nem tempo dele abrir a boca. Entendeu? Porque ela é rápida. Aí diz que ela monta no jumento. E de certo o pai dela já conhecia ela, né? Imagina a cara dela no jumento, né? Que o pai dela já falou, o que você quer? O que você está querendo, Axa? O homem nem teve a oportunidade de falar. Então a Bíblia não fala por quê, tá, gente? Mas depois vocês vão ver que Otiniel, ele não era um homem, assim, lerdo, não. Porque ele lutou para conquistar ela. Ele era um grande guerreiro, ele era valoroso. E mais para frente você vai saber um pouquinho mais da história dele. Mas ela vai e sai da zona de conforto. E ela tinha clareza do que ela precisava fazer. E às vezes nos falta clareza sobre o que fazer com essa terra, sobre o que fazer diante desse problema, sobre o que fazer diante dessa situação. E aí ela pensa assim, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou falar com meu pai. E aí, ela pediu para o pai, pai, poxa, você me deu uma terra seca, você me deu a terra no Negueb, então me dá fonte também. Ela fala para ele, então ela pega o jumento, você me deu-se de presente. Então ela podia falar, pai, troca a terra não é boa, me dá uma terra frutífera, me dá uma terra melhor. Não, ela fala assim, pai, me dá fontes, eu preciso de fontes. Como que eu vou fazer, Senhor, para minha vida sentimental florescer? Como que eu vou fazer para minha vida profissional florescer? Eu tenho um bom currículo, eu estudei, eu tenho, mas eu não tá sem fonte na minha vida.
está sem fonte nessa área da minha vida, eu vivo numa tristeza. Senhor, eu preciso da fonte. Ela vai e pede para o pai dela. E aí, ela pede para o pai dela, e ela recebe muito mais do que ela pediu. Ela recebe fontes superiores e fontes inferiores. Fontes superiores, a gente pode falar que são as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais, as bênçãos nossa com Deus, e também as bênçãos que a gente recebe quando estamos num monte, na bonança. E as fontes inferiores, as coisas dessa terra, as coisas terrenas, as coisas materiais, as coisas físicas, quando você está nos vales, na dificuldade. Então, a fonte é tanto superior quanto inferior. Ela sabe que o pai dela tem. E às vezes você pode ter sofrido um abandono afetivo do seu pai, e você não sabe o que é ter um pai, você não se relaciona com Deus como se ele fosse seu pai, você não sabe pedir a Deus como se ele fosse seu pai. E às vezes acontece isso. E estudando essa palavra, eu vi o testemunho de uma moça, eu achei muito interessante ela contando. Ela disse assim: olha, eu estava passando por um vale na minha vida financeira, e estava tudo difícil para mim. E assim, o meu café da manhã, o que eu mais amo, é tomar um cafezinho com bolacha de água e sal. Eu não abro mão desse cafezinho. Só que eu não tinha dinheiro para poder comer a minha bolachinha com o meu café. E aí, eu liguei para o meu pai biológico. E aí eu falei assim: pai, você pode me arrumar um dinheiro? Você pode me ajudar para eu fazer umas compras para casa? Ele falou assim: eu não vou emprestar para você, porque eu não tenho e não vou emprestar com ninguém, se vira. E aí ela recebeu aquela resposta. E aí ela pegou, ela ajoelhou diante de Deus, ela chorou tanto. Ela falou: Senhor, tem compaixão de mim, pai. Ela estava ali numa terra seca, mas ela sabia quem tinha as fontes, quem tem as fontes. E ela clamou para o pai dela, falou: Deus, eu queria meu cafezinho, eu queria minha bolachinha de água e sal, Senhor, tudo que eu queria era poder tomar o meu cafezinho. Eu sei que o Senhor pode prover na minha vida. E ela ajoelhou e ela chorou, e ela contou esse testemunho chorando. E ela falou que quando ela terminou de orar, tocaram a campainha da casa dela e veio o vizinho dela, cheio de sacola. E ela falou que esse vizinho costumava ajudá-la. E aí, para ela, não era surpresa ele aparecer na casa dela, cheio de sacola. Aí falou: o que é isso, né? Falou para ela, falou: ó, Dayana, isso aqui é compra para você. Eu fui à feira, aí eu fui comprar para minha casa, eu comprei para a sua também. Então tinha ali legume, verdura, fruta. Aí ela olhou, ela vasculhou na sacolinha e ela achou lá no fundo um pacotinho de bolacha de água e sal. Aí ela falou assim: esqueci o nome do homem. Fulano, e essa bolacha aqui? Essa bolacha é lá da minha casa. A hora que eu estava vindo com as suas compras, eu fiz questão de voltar na minha casa, entrar lá, só para pegar esse pacotinho de bolacha de água e sal. Aí ela glorificou a Deus, naquele momento ela chorou, porque foi exatamente o que ela pediu para Deus. A fonte que ela precisava. E Deus é assim, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Mas ela pediu para o pai errado. Às vezes você pede para o homem, você espera do homem, às vezes você vai receber um belo de um não. Mas se você pedir para o Senhor, Ele usa os seus servos. Se você pedir para o Senhor exatamente o que você precisa, se você se posicionar como Axa, Ele pode fazer da tua terra seca um lugar frutífero e florido. Amém? Às vezes o deserto pode ser uma pessoa da sua família. Alguém que você ama. E às vezes as pessoas que mais nos magoam são as pessoas da nossa própria família. Jesus entendeu isso quando Ele disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Às vezes Deus cria distâncias necessárias para que Ele possa sarar nossas feridas, nos curar, nos fazer crescer, como Ele fez com José quando Ele o afastou dos seus irmãos.
Mas quando é necessário você ter uma convivência mínima, peça para Deus blindar as suas emoções, para colocar sobre você a couraça da justiça, que protege o coração, os órgãos vitais dos ataques de perto. Deus vai começar a te desligar espiritualmente e emocionalmente daquilo que o inimigo tem usado para te fazer sofrer, para te ferir. E uma coisa importante para a sua cura é você tomar esse passo de fé. Eu sei que a afronta, quando vem de alguém da família, tem um peso muito maior. Mas uma maneira de Deus te desligar emocionalmente daquilo é você parar de remoer. É importante você desabafar com Deus, com um amigo, e ali se encerra. Agora, se você ficar falando o tempo todo para todo mundo esse mesmo assunto, você está permitindo que aquilo te fira várias vezes e nunca cicatrize. Então a sua fé tem que estar firmada em Deus. Deus, que a minha fé esteja firmada em Ti, para que a afronta não me faça esquecer da minha identidade em Deus, e deixar que o tempo de Deus me justifique. Então, quando você para de remoer, você começa a olhar com os olhos espirituais, você começa a orar por aquela pessoa, abençoar aquela pessoa, você está tirando do inimigo o poder de continuar te ferindo, e confiando no tempo de Deus, porque é Deus que te justifica. Então, quando você ora espiritualmente, você está se protegendo, se blindando daquilo. Quando você se posiciona, você começa a firmar-se em Deus. O inimigo, ele sempre vai usar alguém para tirar a sua paz. Mas que você seja como Axa, que quando ela recebeu do seu pai de presente de casamento uma terra seca, ela não rejeitou o presente. Ela pediu que o Senhor desse a ela fontes, para que aquele deserto pudesse florescer. Então para de remoer, de reclamar, porque o homem vai comer do fruto dos seus lábios. Comece a falar palavras de bênção, ainda que não seja a realidade. Quando você começar a falar, vai mudar você internamente. Quando eu falo assim, vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo assim, olha, Jaque, está tudo difícil, está tudo chato, está tudo errado, está tudo pesado, a minha casa é assim, o meu trabalho é assim, porque a minha vida é assim, porque é tudo ruim, porque é tudo... É pesado. Mas se eu começo a falar, olha, Jaque, eu estou passando por lutas, mas minha vida é uma bênção. Eu sei que eu vou florescer, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou vencer. A minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção. Olha como muda o peso. Olha como muda. Então a reclamação vai condicionar a sua mente a viver aquela realidade. Se você diz, não posso, não consigo, é isso que você vai viver. Então começa a mudar internamente, sabe? Porque a palavra do Senhor diz, porque o Senhor terá piedade dos lugares assolados de Sião. Porque Ele fará do seu deserto como um jardim do Éden. Da sua solidão como jardim do Senhor. Você não vai mais se envolver por carência, você é um jardim do Senhor. E Ele fará com que você seja preenchido. Regozijo e alegria se acharão nela. Ação de graças e som de música. Não é som de murmuração, não é som de reclamação. Não é som de quem está, ai que terra amaldiçoada, ai que terra difícil, ai que terra terrível. Você começa a mudar o som. Ele faz os lugares assolados do deserto um jardim do Éden. O jardim mais perfeito e mais bonito que existiu. Ele faz esses lugares assolados, Ele faz da sua solidão como um jardim do Senhor. Você não se sente mais sozinho. Você para de remoer aquilo, de proferir aquelas palavras. A pessoa te disse, você não presta. Aí se a Jaque fala para todo mundo, ela falou que eu não presto, ela falou que eu não presto, ela conta para Campo Grande inteiro, ela está repetindo isso, ela está se ferindo, todas as vezes que ela repetir isso, ela vai se ferir.
mas a identidade dela está firmada em Deus. Ela sabe que ela não é isso. Então a afronta não vai fazer ela esquecer quem ela é em Deus. Então ela vai dizer: eu sei quem eu sou em Deus. Senhor, abençoa essa pessoa, porque ela não sabe o que ela diz. Acabou ali. Ela entregou: Senhor, ela me disse isso, essa palavra me feriu. Ela pode dizer até para uma amiga, mas morreu ali. Porque você está falando tanto que você está acreditando naquilo, você está tomando aquilo para a sua vida. Não, esqueça, não repita aquilo que não glorifica. Coloca de um lado, deixa de lado. Ai, meu pai fala isso, que eu não presto, que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer. Sabe como você vai conseguir? Às vezes o seu pai é tóxico, a sua mãe é tóxica, o seu filho é tóxico. Sabe como você vai vencer? Orando, abençoando a vida dele, tirando esse poder espiritual dele de te ferir. A melhor maneira de você responder é vencendo, é mostrando que aquelas palavras não são verdadeiras. E é assim que você vai vencer. Agora, se você continuar replicando isso para todo mundo, é assim que a sua vida será, porque você já está tomando aquilo para si. E quando menos esperar, você está condicionando a sua realidade, acreditando que você é isso. Mas eu prefiro acreditar nessa palavra que diz que o Senhor terá piedade dos lugares assolados de Sião. Ele fará do seu deserto como o jardim do Éden, e da minha solidão como música, com ações de graça e louvor ao Senhor. Eu sei que a minha família é uma bênção, eu sei que o meu filho é uma bênção, eu sei. E começar a mudar a sua realidade. Mas não é a verdade. Mas vai começar a mudar internamente. Eu lembro que quando eu encontrei a minha amiga que perdeu o filho, eu contei o testemunho aqui, que eu voltei 100 quilômetros só para ir na casa dela. E aí eu comecei a conversar com ela. Eu falei: olha, hoje está tudo nublado na sua vida, porque perder um filho de 16 anos, né? É difícil. É difícil para uma mãe aceitar. E aí a gente começou a conversar, falando de Deus, que Deus podia florescer. E é uma coisa bonita que ela permanece firme na igreja. Ela permanece firme na casa de Deus. Ela permaneceu firme, ela não se desviou em nenhum momento. Só que ela se sentia seca. Ela ainda se sente muito triste. Mas ela está lutando. Eu falei para ela: o importante é que você está lutando. E aí eu comentei desse louvor com ela. Eu falei: sabe, Clarice, esse louvor, ele tem sido a minha vida, porque a letra dele diz tudo. Tudo que a gente está vivendo. E ela falou: você sabe que esse louvor também é a minha vida? Eu escuto ele todos os dias. Porque é todos os dias, quando você, ao invés de reclamar, murmurar, você começa a declarar e dizer para Deus que Ele é a sua cura, que Ele é a sua vida, tudo começa a mudar. Aí eu falei com ela assim, ela disse: essa música também é a minha. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato. Estou novo dia
cantei com ela assim, ó. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, se não aleluia. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, diga, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Chega diante da terra seca e diz: meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você sabe quando você começa a pegar a terra e falar: Senhor, Ele diz, pela graça eu estou sendo curado. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem eu sigo vencendo. Quando a noite vinha e sem esperança eu estava, minha mão Ele segurou. Quando eu fui lançado no fogo, Ele não foi poupado do fogo. El Shaddai estava ao meu lado. Ele nunca me deixou. Por isso eu sou grato. Axa, quando ela recebe o seu presente, ela adora. Ela adora, ela adora, ela adora. Ela diz: Senhor, eu preciso, Pai, eu preciso de fontes. Eu sei que a minha terra seca, esse meu trabalho hoje é minha decepção. A minha família hoje é minha decepção. A minha casa, a minha história, o meu ano hoje é como essa terra seca. Mas você tem um Pai que tem fontes de águas vivas. A palavra do Senhor diz que aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E sabe, ela aprendeu a proferir palavras positivas diante de situações negativas. Porque o pai dela aprendeu assim.
Enquanto todos disseram: essa terra tem gigante, essa terra é difícil, Deus os trouxe aqui para morrer. Josué e Caleb se levantam com autoridade e disseram: não, se o nosso Deus se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Nós vamos prosseguir e nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Ax aprendeu com os seus pais. E quando seus filhos virem você não só frequentadores de igreja, mas pessoas que diante de uma circunstância, olha aqui em casa a despensa está vazia, a situação financeira está difícil, filho, filha, podemos jejuar juntos? Podemos fazer um culto de ação de graças aqui? Pastor, eu quero fazer um culto de ação de graças, chama toda a igreja lá em casa. Para quê, meu filho? Para agradecer o quê? Para agradecer pelo milagre que eu creio que eu já recebi. Eu sei que a minha despensa está vazia, mas eu creio que se eu chamar a glória de Deus, a fonte vai vir no deserto de Negueb. E quem conhece a história de Negueb sabe que ele é um deserto, que quando chove, as chuvas se acumulam nos montes e elas descem, mudando todo aquele cenário. Eu estou aqui, eu não tenho o que oferecer. O que eu tenho aqui? Um pão, eu vou cortar em 50. Deus vai multiplicar, mas hoje vai ter culto aqui nessa casa. Hoje eu sei que a glória de Deus vai invadir esse lugar. E quando seus filhos virem isso e virem a provisão chegando, eles vão entender o que é fé. E Axa, ela aprendeu a lição com o seu pai, ela aprendeu direitinho, então ela não teve medo de aceitar a terra seca. Meu nome é adornada, e o seu nome tem que ser adornado, enfeitado. Sabe por quê? Aonde você vai, Deus enfeita. Aonde você pisa, Deus floresce. Aonde você coloca a mão, a bênção chega. É isso que significa o nome dela. Ela entendeu que ela não precisava de uma nova terra, ela precisava de fontes. Então qual é o deserto da sua vida hoje? É o seu casamento, é a sua família, é o seu emprego? Peça a Deus fontes, clareza espiritual do que você precisa fazer. Essa palavra, Isaías 58:11, eu profetizo sobre o seu ano. Diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aleluia! Deus está te guiando pelos lugares áridos. O meu trabalho é um lugar árido, a minha família é um lugar árido. Deus está me guiando, me ensinando a me relacionar com as pessoas difíceis. Deus está fartando a minha alma em lugares áridos, em tempo de crise financeira. Deus está fortificando os seus ossos. Talvez você entrou aqui desanimado, com o corpo enfraquecido, doente, mas o refrigério de Deus, ele fortalece os seus ossos. Ele te coloca de pé, Ele te renova, e você é um manancial cuja água nunca falta. Manancial, ele sempre jorra, ele é fonte. Então Axa, ela foi lembrada como uma mulher de fé, que ela convenceu seu pai, ela persuadiu seu pai a lhe dar fontes. Ele deu superiores e inferiores para trazer bênção para sua família. E Otoniel, aquele homem que brigou por Axa, que teve um espelho com o tio Caleb, que tem uma mulher de fé, também era um homem de fé. Ele foi o primeiro juiz de Israel. Ele foi o primeiro homem levantado por Deus. E quando Josué morre, o povo sofre uma invasão estrangeira. Deus levanta Otoniel como libertador do povo. E Otoniel, ele se levanta com autoridade, manda remover todos os ídolos que o povo havia adorado. E o povo de Israel experimentou uma paz durante 40 anos, enquanto Otoniel foi juiz de Israel. Um casal firmado em Deus. O primeiro juiz de Israel. Olha o que o pai desejou para sua filha. Assim é o que Deus deseja para você. Uma casa firmada em Deus. Uma casa firmada na rocha. Duas pessoas que pegaram uma terra seca e souberam usar as fontes, e souberam pedir ao Pai. Duas pessoas que se levantaram. Axa e Otoniel, um casal na Bíblia que é um espelho da fé, é um referencial, e é sobre essas pessoas que você tem que se espelhar, sobre pessoas que são firmadas em Deus. Aqui eu poderia dizer, não, eles receberam uma terra fértil, por isso eles foram prósperos. Mas eles receberam uma terra
seca. Meu lar é desconstruído, pastora. A minha família é uma terra seca. Meu trabalho hoje está uma terra seca. A minha saúde, meu Deus, meus exames hoje. Ei, aqui eles não ganharam uma terra frutífera. Mas ela enxergou nessa crise uma oportunidade de viver milagres. E nesse ano você é o deserto que Deus vai florescer. É uma oportunidade, sabe para quê? Para que você possa testemunhar. Olha, eu era uma terra seca. A minha casa era uma terra seca, mas Deus fez florescer. A minha casa é testemunho. Deus levantou os dois como líderes. Deus levanta a igreja, porque a gente se coloca na presença dEle. E hoje aqui, Deus, Ele vai derramar fontes sobre esse lugar. E o seu ano vai ser como esse jardim regado e cuidado pelo Senhor. A sua solidão vai se transformar no jardim do Senhor. Mas para isso você tem que descer do jumento. Para isso você tem que se esforçar, se posicionar, sair da zona de conforto. Para isso você tem que enfrentar os gigantes. Para isso você tem que conquistar a terra. E aí Deus vai fazer a parte dele. Quando a gente encerrar esse culto, no final, eu separei um docinho para vocês. E cada um tem um versículo diferente, uma palavra diferente, um direcionamento diferente, com uma oração no final. Eu coloquei num saco para você pegar e não escolher o que você vai pegar, que vai ser a palavra do seu ano. E aí você vai pegar aquele cartãozinho que você vai receber, você vai pregar na sua Bíblia. Põe um clips, grampeia, não sei o que você vai fazer, cola. Aí você vai falar, gente, mas essa palavra... Aí quando terminar o ano, a gente vai voltar lá naquela página, você vai escrever assim, 2026, minha palavra de 2026. E aí todas as vezes que você se sentir triste, estiver passando um ano difícil, você vai voltar naquela passagem. E você vai lembrar. Se Deus falar para você que você tem que perdoar, pode saber que vai ser um ano que as pessoas vão te magoar. É. Dependendo do que Deus te falar, meu amigo, se prepara. A minha amiga que está aqui sabe que no dia do amigo secreto, eu falei para ela 3 vezes, Deus está mandando eu te dizer, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. Ela estava tão feliz, não estava acontecendo nada. Quando ela chegou na casa dela, ela me liga, pastora, a bomba explodiu. Eu falei, guarda a palavra. Porque Deus já sabia o que você ia viver quando você saísse daqui. Deus, Ele é fiel. E assim como Ele te deu aquela palavra, eu acredito que em nome de Jesus, aqui em 2026, você vai vir aqui falar o que Deus fez nessa terra seca e no que Ele transformou na sua vida. Porque você é como Axa. Você, Jaque, onde você toca, Deus floresce. Você tem a falsa ideia de que, não, onde eu toco, tudo fica difícil. Não, onde você toca, você vai florescer. Porque Deus, Ele entrega desertos para quem Ele quer usar para florescer. Assim como seus alunos florescem, assim como as pessoas que estão à sua volta florescem, pode ter certeza que você vai florescer. E assim como você hoje está adorando aqui Deus, mesmo diante de tudo que você passou depois que você saiu daqui, você continuou glorificando. E eu falei para ela assim, e aí, você vai vir para o culto? Quer carona? Ela, não, eu já estou chegando. Glória a Deus. Assim como você, assim como Clarice, que hoje a amargura, uma tristeza, mas ela persevera, ela está confiante que Deus vai florescer na vida dela, Deus vai florescer na sua vida, Jaque, na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Então, agora nós vamos louvar a Deus, uma canção que fala que nós vamos florescer no Senhor. Enquanto nós formos orar, eu quero que você ore por alguém que está do seu lado, amém? Vamos nos colocar em pé. Se você veio sozinho, fica pertinho de alguém. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você interceder pela vida de alguém. Olha para essa terra seca que está aí do seu lado. E aí, terra seca? Você é terra seca, mas esse ano, você fala assim, 2025 para mim, pastor, foi só terra seca, mas 2026 vai ser diferente. Porque você, como Axa, entendeu que o seu pai tem fontes para jorrar sobre a sua vida. E a fonte é aquela que é farta em lugares
áridos, ou seja, não é o ambiente, é o Deus que está com você naquele ambiente. O lugar é árido, mas a fonte está com você, aleluia. Então que você possa orar por essa pessoa que está aí perto de você, e Deus vai fazer fluir na vida dela, Deus vai fazer ela florescer, aleluia, 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 aleluia. Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Peça pra Ele. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor, oh Deus, restaura o Senhor, restaura essa igreja, Deus. Oh, aleluia. E existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar.
por onde quer. Leva-me mais fundo e minha fé, Senhor, em tua presença, e guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Se pedimos, Jesus virá. Diga. E se pedimos, desce sobre esse lugar, Deus. E se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Mas se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele e faz chover, e faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as... Só a voz da igreja agora, diga. Faz chover. Hoje você está pedindo pela sua casa, pela sua família, por essa terra seca que está aí. E a palavra que Deus me deu para esse ano é essa: o Senhor vai se apiedar dos lugares assolados de Sião e fará do seu deserto como o jardim do Éden, e da sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se encontrarão nela, som de música, de adoração, aleluia.
William, vem aqui, por favor. Abre as Chega aqui pertinho. William, eu quero ler a palavra que o Senhor falou comigo hoje a seu respeito. Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que é o fim do tempo da milícia, que a sua iniquidade está perdoada. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai o ermo, a vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado. O que é tortuoso vai ser consertado. Os lugares escabrosos serão aplanados. E a glória do Senhor se manifestará. E toda a carne verá na sua vida, William. Porque foi o Senhor que disse. Pastor André, vem aqui nas costas dele. Pastor André, vem aqui. E todo olho verá. E todo olho verá, William, porque você é escolhido, você é chamado do Senhor, William. Está vendo onde está deserto hoje, na sua vida, na sua família? Você vai voltar com testemunho, porque hoje esse deserto, você está colocando diante de Deus, e vai chover nele, a terra seca vai florescer. Receba essa palavra, William. Hoje Deus está te curando, hoje Deus está te tratando, hoje Deus está te abraçando e dizendo: filho, eu te escolhi, tu és o meu jardim fechado e regado. Eu perdoei o seu pecado, William, para que você tenha um recomeço comigo, e todos verão que fui eu que fiz na sua vida. Entrega. Hoje o Senhor traz consolo para a sua vida, para a sua causa, e Ele vai fluir em você e através de você, em você e através de você. Receba, 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 William, receba, William, receba, William, receba, William. Jesus virá como chuva. Então grite, então chame por Ele. E vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Abre e abra as comportas. Vamos encerrar com a voz da igreja. Diga: quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor.
Glória a Deus, igreja.